Olá a todos, espero que todos estejam bem nesses tempos que a gente está passando. E vim agora com esse vídeo para a gente corrigir essas duas páginas do nosso livro de matemática, que é a página 71 e a página 72. Essas duas páginas falam sobre os critérios de divisibilidade, então a gente vai acabar relembrando aqui esses critérios. Vou começar então aqui na página 71. E aqui fala o seguinte: o primeiro exercício fala assim: considerando os critérios de divisibilidade estudados, observe os números do quadro a seguir e faça o que se pede. Então, são 5 números que estão aparecendo aí, e na letra A, ele quer saber quais que são divisíveis por 2. Lembra que o critério de divisibilidade por 2 é um número ser par, ou melhor dizendo, ele terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, desses números que aparecem aqui, os que acontecem isso é o 22, então já vou colocar ele aqui, porque ele termina com 2, o 50 e o 90, porque esses dois terminam com 0. Então, se terminou com 0, 2, 4, 6 ou 8, esse número a gente já pode garantir que ele é divisível por 2. A divisão dele por 2 vai ser exata. Já o critério de divisibilidade por 5 são os números que terminam com 0 ou 5. Então, o 35 que termina com 5, o 50 também entra aqui, o 65, porque ele termina com 5, e o próprio 90. Então, terminou com 0 ou com 5, esse número é divisível por 5. Aí, na letra C, ele pergunta lá, quais números são divisíveis por 2 e por 5 ao mesmo tempo. Se a gente observar aqui na lista dos números que foram divisíveis por 2, aparece aqui o 50, e no por 5 também aparece 50. Aqui aparece 90 e no do 5 também aparece 90. Então, os números que apareceram lá em cima, que dividiram por 2 e por 5 ao mesmo tempo, foram aqueles que eu circulei, que eu sublinhei de amarelo. Então, vai ser o 50 e o 90. Ele pede para verificar se os números encontrados no item C são divisíveis por 10. Lembra que o critério de divisibilidade por 10 é o número terminar com 0. Então, se o número terminou com 0, ele é divisível por 10. Então, os os números do item C são divisíveis por 10? Sim, são divisíveis. Está verificado, por causa do critério de divisibilidade por 10. Então, vou escrever assim, ó, sim, pois terminam em 0. E a letra E, ele pede para definir uma regra de divisibilidade por 10, só que essa regra ele quer que envolva a divisão por 2 e por 5. A ideia, gente, do que a gente tem que responder nessa aqui é o seguinte: se vocês observarem, os critérios de divisibilidade por 2 é terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. O por 5 é terminar em 0 ou 5. Então, se a gente pegar aquilo que tem em comum nos dois, é o terminar em 0. E esse terminar em 0 foi exatamente o critério de divisibilidade por 10. Então, a regra da divisibilidade por 10, envolvendo a divisão por 2 e por 5, é por causa disso, porque é o que tem em comum nos dois. Uma outra coisa que a gente pode observar também é que, pensem o seguinte, um número, no caso o 10, se ele é divisível por 10, ele vai ser divisível então também por 2 e por 5 ao mesmo tempo. É isso que é importante a gente observar nesse exercício. O 50 e o 90 divide por 10, mas ao mesmo tempo divide por 2 e por 5. Por que que isso acontece? Porque 2 vezes 5 é 10. Então, se o número divide por 10, ele vai dividir por 2 e por 5 também. Mas como nesse exercício ele quer uma regra para divisibilidade por 10, que envolva a divisão então por 2 e por 5, vai ser basicamente aquela que eu escrevi aqui em cima. Então, vou escrever exatamente isso. Um número
será divisível por 10 quando terminar em 0. Poderia escrever também, gente, que teria que ser um número par divisível por 5. Também seria um critério de divisibilidade, uma regra de divisibilidade por 10. Então, é a forma como vocês entenderem melhor esse critério. Eu gosto de pensar nessa, que terminando com 0 fica mais fácil. Aí o exercício 2, ele fala assim: a regra de divisibilidade por 10, 100, 1000 pode se estender para outros números que começam com 1 e depois apresentam determinada quantidade de algarismos 0. Nesse caso, gente, já vou falar para vocês. Sim, ela pode se estender. Como que pode, em caso afirmativo, que é o que está acontecendo aqui, como pode ser descrita essa regra, então? Gente, um número para ser divisível por 10 tem que terminar em 1 zero. Então, para ser divisível por 100, tem que ter 2 zeros. Para ser divisível por 1000, tem que ter 3 zeros. E assim por diante. Então, essa é a regra que a gente vai ter que escrever aqui. Eu já vou escrever, vou dar uma pausa no videozinho rapidinho, para eu não ficar esse tempo aqui escrevendo, e vocês confiram aí na resposta de vocês. Então, já coloquei aqui a resposta, coloquei assim, ó. Sim, para ser divisível por 10, 100, 1000 e assim por diante, o número deve terminar com a quantidade de zeros correspondentes. Exemplo, para ser divisível por 10 tem que terminar com 1 zero. Para ser divisível por 100 tem que terminar com 2 zeros. Para ser divisível por 1000, 3 zeros e assim por diante. Dê uma olhadinha na resposta de vocês, se ficou nessa mesma ideia. Qualquer coisa, dá uma pausazinha aqui no vídeo e confiram aí no de vocês. Vamos aqui para o exercício 3. Ele pede para a gente responder. Primeiro, quais são os possíveis restos de uma divisão por 2? Gente, eu tinha comentado isso com vocês em algum dos vídeos que eu tinha feito, que no caso aqui, na divisão, quando a gente vai fazer divisão por um número, tem alguns restos possíveis. Que restos possíveis são esses? Toda vez que eu vou dividir um número por 2, não importa que número seja esse, se eu dividir ele por 2, o resto ou vai ser 0, que é quando a divisão é exata, ou vai ser um número menor do que o divisor, menor do que esse divisor que está aqui. Então, os restos possíveis para uma divisão sempre são os números menores que o divisor. No caso aqui, além do 0, o outro número que é menor do que o 2 é o 1. Então, quais são os possíveis restos de uma divisão por 2? 0 ou 1. Então, se eu pegar um número e dividir por 2, só pode dar dois restos diferentes. Ou vai terminar lá a divisão em 0, uma divisão exata, ou vai terminar em 1, que é uma divisão que não é exata. Aí na letra B, ele pergunta, quais são os possíveis algarismos das unidades nos números que, divididos por 2, deixam resto 0? Gente, para deixar resto 0, tem que ser divisão exata. Se tem que ser divisão exata, tem que dividir por 2. E quais que são os números os algarismos que tem que ficar no final do número para ser dividido por 2? Aqueles que a gente discutiu ali em cima. Então, os possíveis algarismos das unidades para que seja dividido por 2 são aqueles. Tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tem que ser um desses 5. Então, quais são os possíveis algarismos das unidades nos números que divididos por 2 deixam resto igual a 1? Ora, o 1 agora é a divisão que não é exata. Para não ser exata, tem que terminar com os outros números que não estão aqui, ó. Então, vai ser o 1, o 3, o 5, o 7 ou o 9. Qualquer número que terminar com um algarismo ímpar não vai ser divisível por 2 e vai deixar resto 1. Tudo bem? Vamos então passar para a próxima página, que é a 72. Na 72, o primeiro exercício, ele pede para a gente completar uns espaços vazios com o algarismo de menor valor absoluto possível. Ou seja, tem que ser um algarismo e ele quer que seja o menor possível para que essas frases aqui façam sentido. Então, primeiro, esse número aqui tem que ser divisível por 4. Gente, lembra que o critério de divisibilidade por 4 é que os dois últimos algarismos têm que ser divisível por 4.
Então, pensando nos números que eu posso completar aqui, qual número que eu posso pôr aqui para ser divisível por 4? Gente, como ele quer o menor valor absoluto, a gente começa lá do menor. Então, vamos começar pensando no zero. Eu posso pôr um zero aqui, ó. Se eu pôr o zero, os dois últimos fica 0,4, que é simplesmente 4. 4 divide por 4? Sim. Então, pronto. O menor número que eu posso colocar ali é o zero. Gente, até que eu poderia colocar, por exemplo, o 2. O 2 aqui também daria certo, porque 24 divide por 4. Só que ele quer um menor algarismo. Então, o 2 não é o menor que acontece isso. O menor que acontece, que deixa ser divisível por 4, é o zero. Então, é o zero que vai ter que ficar aqui. Letra B. Para ser divisível por 3. O critério de divisibilidade por 3 é aquele que a gente tem que somar os algarismos e a resposta ser divisível por 3. Aí vamos pensar, então, com esses números que a gente já tem. 7 mais 4 é 11. 11 mais 8 é 19. Então, eu tenho que pensar o menor número que eu tenho que somar aqui para que essa resposta seja divisível por 3 aqui, ó, esteja lá na tabuada do 3. Então, vamos pensar. 19, o próximo número que depois do 19 que divide por 3 é o 21, que é o 3 vezes 7, que dá 21. Aí eu pergunto e a gente tem que pensar, que número que eu somo com 19 que dá 21? É só fazer a subtração. 21 menos 19, 2. Então, o número que está faltando aqui, para ser divisível por 3, é o 2. Se colocasse o 0, a soma daria 19, não ia dar certo. Se colocasse 1, a soma daria 20, que também não é divisível por 3. Então, tem que ser 2. O próximo, a letra C, ser divisível por 5, e eu já falei para vocês lá na página anterior que tem que terminar com 0 ou 5. Nesse caso, como ele quer o menor, então tem que ser 0. E o último tem que ser divisível por 8. Lembra que o critério de divisibilidade por 8 ele é bem parecido com o por 4. O critério de divisibilidade por 8, ao invés de olhar os dois últimos algarismos, a gente tem que olhar os três últimos. E aí os três últimos tem que ser divisível por 8. Então, vamos começar lá desde o primeiro. Se eu colocar 0 aqui, fica 2, 2 não divide por 8. Se eu colocar 1, fica 12. 12 também não divide por 8. Se eu colocar 2, 22 também não existe lá na tabuada do 8. Então, não é o 2. Se pôr o 3, aí sim, 32 é um número que é divisível por 8, porque 32 dividido por 8 dá 4. Ou seja, agora aqui está certo, tem que ser o número 3. Então, ficam esses números aí na sequência. O próximo exercício, ele pergunta qual que é o maior número de 3 algarismos que é divisível por, primeiro, 3. Vamos pensar aqui, gente. O maior número de 3 algarismos que a gente conhece é o 9, que a gente conhece não, que existe, né? É o 999. Esse número ele já é divisível por 3, porque se eu somar 9 mais 9 mais 9, isso aqui vai dar 27. E 27 é um número que divide por 3. Então, o maior número de 3 algarismos divisível por 3 é o 999. Agora, qual que é o maior número de 3 algarismos divisível por 4? Lembra que o critério de divisibilidade por 4, eu vou ter que analisar os dois últimos algarismos. Então, o algarismo que vai estar aqui e o que está aqui. Esse primeiro aqui, ele não vai fazer diferença para mim. Como eu quero, então, o maior número, eu vou escrever o maior que eu consigo colocar aqui, que é o 9. Agora, vamos pensar nos dois últimos. Gente, é só a gente pensar lá na tabuada do 4, só que um pouco além do 4 vezes 10. Eu quero um número que esteja chegando bem perto do 100, lá na tabuada do 4, na resposta. Tipo assim, vamos fazer 20 e, vamos supor, 23 vezes 4. Ó, 23 vezes 4, aqui vai dar 3 vezes 4, 12. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9.
Tá vendo? 92 é um número que divide por 4 e está bem perto do 100, mas tem um que a gente consegue chegar mais perto. Em vez de fazer 23, vamos fazer então 24. 24 vezes 4, ó, 4 vezes 4, 16. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Deu 96. Se eu fizer 25 vezes 4, vocês vão ver que a resposta vai dar exatamente 100. Porque 4 vezes 5 é 20, aqui 2 vezes 4 é 8, mais 2, 10. E aí o 100 não caberia aqui no meu número. Então eu vou usar o 96, porque, como eu disse para vocês, eu quero o maior número de 3 algarismos. Então eu não vou usar o 92, vou usar o 96. Então, esse número aqui, que é o 900, deixa eu colocar de preto, 996 é um número que é divisível por 4 e o maior de 3 algarismos que isso acontece. Aí na letra C agora ele quer um número, o maior número de 3 algarismos que seja divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Vamos analisar então aqui esse número que é divisível por 4, que é o 996. Será que ele é divisível por 3 também? Para C, tem que fazer a soma, né? 9 mais 9, 18. 18 mais 6, 24. 24 é um número que divide por 3. Ou seja, o 996, além de dividir por 4, ele também divide por 3, por causa do critério. Então, 996 é o maior número de 3 algarismos que divide por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Gente, só uma curiosidade aqui, ó. Se 996 é divisível por 3 e por 4, se a gente fizer 3 vezes 4, que dá 12, então eu garanto que 996 também é divisível por 12. Vocês lembram disso que a gente viu bem aqui agora, ó, no critério de divisibilidade por 10? Eu falei para vocês, ó, se divide por 10, então vai dividir por 2 e por 5 ao mesmo tempo. É a mesma coisa aqui. Se divide por 3 e por 4 ao mesmo tempo, então vai dividir por 12, porque 3 vezes 4 é 12. Então, isso pode ser até um critério de divisibilidade por 12, ser divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Poderia fazer também ser divisível por 2 e 6, porque 2 vezes 6 também é 12. Então, isso aqui a gente pode usar também, tá bom? Vamos para o próximo exercício. Ele fala assim: dados os números a seguir, determine os números divisíveis por, primeiro, 3, depois 4, depois 12. Então, vamos lá. Para ser divisível por 3, a gente vai ter que fazer a soma. Eu vou puxar aqui um pouquinho para o canto, que eu vou fazer as contas, então, aqui do lado. O primeiro número é o 4.308. 4.308. Primeiro, fazendo a soma desses algarismos, a gente vai conseguir descobrir se ele é divisível por 3. Então, 4 mais 3 é 7, 7 mais 0 é 7, 7 mais 8 é 15. E 15 é um número que divide por 3. Então, 4.308 já é um número que está aqui, nos divisíveis por 3. Se a gente analisar os dois últimos algarismos, que é 8, a gente também já vai garantir que ele é divisível por 4, porque tem que ser os dois últimos algarismos têm que ser divisíveis por 4 ou 0 e 0. Esse é o critério de divisibilidade por 4. Então, o 4.308 também vai entrar aqui nos divisíveis por 4. Eu vou deixar o 12 lá para frente, para a gente analisar todos de uma vez. Vamos analisar aqui o próximo número. 400, eu já sei que ele não divide por 3, porque 4 mais 0 é 4. E 4 não divide por 3. Agora, 400, já que ele termina em 00, que é a regra lá do critério de divisibilidade por 4, é divisível por 4. Então, eu vou colocar aqui. O próximo, 7.074. 7.074. Vou fazer a primeira coisa aqui, que é a soma para ver se divide por 3. Então, 7 mais 0 é 7, 7 mais 7 é 14, 14 mais 4, 18. 18 divide por 3, então esse número também divide por 3, que é o 7.074. Vamos verificar agora por 4? Para ser divisível por 4, aqui esse 74 tem que ser divisível por 4. Como que eu sei se 74 é divisível por 4 ou não?
Vamos testar aqui na divisão, ó. Se o resto for 0, é divisível. Então, vou separar o 7, eu vou ter que usar 1, porque 2 vezes 4 já dá 8. Então, vai ficar 7 menos 4 é 3, desce o 4. Aí, um número que multiplica por 4 que chega perto ou é 34, não vai ter, né? Eu tenho 18, que é um número que... o 8, na verdade, que é o que chega mais perto, porque 8 vezes 4 é 32, deixa resto 2. Então, se deixou resto, não é divisível por 4. E, por fim, o 1596. Vou fazer essa mesma análise aqui, um pouquinho mais embaixo. Deixa eu subir aqui essa conta um pouco mais para cima. Então, 1596. 1596. Primeiro, vou fazer a soma para verificar se ele é divisível por 3. Então, 1 mais 5 é 6. 6 mais 9 é 15. 15 mais 6, 21. 21 é um número que divide por 3. Então, 1596 já vai entrar aqui, ó. E também agora eu tenho que verificar os dois últimos, 96. Esse aqui eu nem vou fazer a conta da divisão por 4, porque a gente já fez ela aqui em cima, ó. 24 vezes 4, a gente viu bem aqui nessa conta, que é 96. Então, se é 96, existe um número que multiplica por 4, que dá 96, que é o 24. Então, esse número eu já garanto também que ele é divisível por 4. Então, vou colocar ele também aqui na minha resposta. Então, aqui no exercício 3, nos divisíveis por 4, o 1596 também entra. Então, olha o que a gente tem. Vou fazer marcando aqui de amarelo. O 4.308 apareceu aqui no 3 e apareceu aqui no 4. Lembra que eu acabei de falar aqui em cima? Se é divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo, então vai ser por 12, porque 3 vezes 4 é 12. Então, o 4.308, o 1.596, que foram os dois que apareceram ao mesmo tempo, aqui no 3 e no do 4, vão ser os que eu vou, então, colocar aqui por 12. Então, lembra disso. Se eu quisesse por 15, então, por exemplo, tem que ser um número que tem que ser divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo, porque 3 vezes 5 é 15. Então, vou colocar aqui 4.308 e 1.596. Tudo bem, gente? Vamos lá para o próximo. Exercício 4. Considere um número de 9 algarismos, no qual o algarismo das unidades é A e todos os demais são iguais a 2. Ou seja, tem esse número aí, tá vendo? Ele separou aqui 9 algarismos, só que o último ele colocou como sendo A. Então, eu ainda não sei que algarismo é esse. Aí ele quer saber que valor ou valores A pode assumir para que esse número seja divisível por 6. Gente, o critério de divisibilidade por 6 é o número ter que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Gente, por que tem que ser 2 e 3 ao mesmo tempo? Porque 2 vezes 3 dá 6. Então, esse é o critério de divisibilidade por 6, que é bem parecido com o que a gente viu aqui para o 12. Ó. Então, vamos lá. Eu sei que, para ser divisível por 2, os algarismos que tem que terminar aqui tem que ser ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou o 8. Então, para ser por 2, eu tenho que ter um desses aqui. Já eliminei lá metade dos algarismos. Agora a gente tem que afirmar para o 3. Para fazer isso aqui, eu vou ter que fazer novamente aquela soma, ó. Somar todos esses algarismos para que a gente saiba quanto que deu a soma até aqui, para depois eu afirmar algum valor para o A. Então, vou fazer essa soma aqui. Gente, se a gente usar um pouquinho da esperteza, somar um mesmo número várias vezes é fazer uma multiplicação. Então, é só fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É só fazer 2 vezes 8. Então, 2 vezes 8 é 16. Então, agora o número que eu tenho ali na soma é 16.
Só que eu ainda não somei o algarismo A. E é esse algarismo que eu vou ter que descobrir aqui agora. Ó, pelo critério de divisibilidade por 2, eu teria que terminar com um desses números. Então, é esses números aqui que eu vou testar na soma com 16 para que seja divisível, então, aqui por 3. Vamos aqui comigo, ó. 16 mais 0, que é o primeiro, dá 16. E 16 não divide por 3. Então, 0 já é um número que está descartado aqui da minha listinha. Vou fazer um cortezinho aqui nele. O 2. 16 mais 2 é 18. 18 é um número que está lá na tabuada do 3, ou seja, é um número que divide por 3. Ou seja, vou apagar aqui para colocar o próximo. O 2 eu posso usar. O 4. 16 mais 4 é 20 e 20 não divide por 3, ou seja, 4 não dá certo. O 6. 16 mais 6 é 22. 22 também não está lá na tabuada do 3, então não divide por 3. E por último, o 8. 16 mais 8 é igual a 24. E 24 está lá na tabuada do 3, ou seja, eu posso usar o 8. Resumindo, então, tudo, deixa eu colocar aqui como aqui nesse cantinho, resumindo tudo, então, quais são os valores que podem assumir o valor de A para que seja divisível por 6, ou seja, por 2 e 3 ao mesmo tempo? Então, são valores, né? São mais de um. Então, os valores podem ser 2, que foi o que a gente viu aqui, ou 8. Se terminar com 2 ou terminar com 8, vai ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo e, consequentemente, divisível por 6. Tudo bem, gente? Vamos aqui para o próximo. O último é o exercício 5 e ele fala assim: considere o número de 5 algarismos da forma apresentada a seguir e determine o que se pede. Então, tem esse número aqui. 32.000 e alguma coisa que termina aqui com 4, porque eu tenho um algarismo X aparecendo aqui nesse meu número. Aí ele quer saber os valores de X para que o número seja múltiplo de 6. Gente, para ser múltiplo de 6, tem que aparecer na tabuada do 6. E se tem que aparecer na tabuada do 6, tem que ser divisível por 6. Então, eu só preciso saber que número que eu posso pôr aqui para que seja divisível por 6. É a mesma coisa que do exercício que a gente acabou de fazer. Então, eu vou ter que testar para que seja divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por 2 eu já sei que porque termina aqui com 4. Ó. Agora só falta, então, conferir quais eu posso colocar aqui para que seja divisível por 3. Então, para isso, eu vou ter que somar esses números. Tirando o x aqui da minha continha, eu vou ter 3 mais 2, que é 5, mais 0, que continua sendo 5, mais 4, que dá 9. Quais números que eu posso somar com 9 que continua sendo divisível por 3? Ó, o 0 é um deles, porque vai dar 9, então eu já vou colocando a resposta aqui. 0 é um valor que x pode assumir ali. O 1 não pode ser, porque o 1 vai dar 10 a resposta, e aí não é divisível por 3. O 2 também não vai dar, porque vai dar 11. O 3 vai dar, porque vai dar 12. Então, eu posso colocar lá o 3, que a soma vai dar 12, e aí vai dividir por 3, e já está dividindo aqui por 2. Então, vou apagar aqui e vou colocar o 3, porque foi um que a gente acabou de ver. O 4 não vai dar também, porque a resposta vai dar 13. O 5 não vai dar, porque a resposta vai dar 14, mas o 6 vai dar, porque a resposta vai dar 15. Então, aqui eu posso colocar o 6, porque 9 mais 6 dá 15. Gente, percebam que está indo lá de 3 em 3, né? Então, eu nem preciso ficar pensando assim nos próximos. Ó. Já que eu estou indo de 3 em 3, então o próximo e último vai ser o 9, porque ficou o 0 mais 3, que é 3, mais 3, que é 6, mais 3, que é 9. Então, aqui são os valores para que sejam múltiplos de 6. Vou apagar aqui para a gente fazer agora
para o próximo, que agora que ele quer que seja divisível por 8. Para ser divisível por 8, eu vou ter que analisar os 3 últimos algarismos aqui, ó, que é o 0, x e o 4. Então, o que eu tenho que preocupar é com esse x aqui, de modo que quando eu coloque ele aqui, esse número divida por 8. Eu circulei só esses 2 últimos aqui, porque o 0 à esquerda não vai mudar nada ali para mim. Então, eu tenho que pensar aqui nesses aqui. Pensa assim, se eu colocar 1, fica 14, que não divide por 8. Ah, eu não coloquei o 0, né? Mas o 0 também não daria certo, porque 4 não divide por 8. O 24 é um número que divide por 8, então o 2 já é o primeiro que eu posso colocar aqui. Agora vamos pensar nos próximos. 34 também não dá certo, 44 também não, 54 não, mas o 64, esse dá certo, porque 64 divide por 8. Então, o 6 também vai poder entrar aqui. Depois do 64, 74, que não divide por 8. 84, que também não. 94, que também não. Ou seja, acabou. É só o 2 e o 6 que dividem aqui por... que eu posso colocar no lugar daquele x e vai ser divisível por 8. Deixa eu colocar um ezinho aqui porque é o último. E por último, o valor que x pode assumir para que o número fique divisível por 9. O critério de divisibilidade por 9, gente, é bem parecido com o por 3. Na verdade, é quase o mesmo, só que a diferença é que eu vou ter que somar tudo de novo, continuo somando tudo, e a gente já tinha somado isso aqui e deu 9, só que a soma tem que ser divisível agora por 9, e não por 3, para o critério de divisibilidade por 9. Então, é o mesmo critério, praticamente, só que agora tem que ser divisível por 9. Então, vamos pensar, 9 mais 0 vai dar 9, então vai dar certo. Depois, a gente vai ter que pensar nos próximos. Então, 9 mais 1, que dá 10, não dá. Se vocês pensarem na tabuada lá no 9, depois do 9 tem só o 18. Então, o único número que daria certo eu colocar aqui para dar 18 seria o próprio 9 de novo. Ou seja, o número que eu posso colocar aqui, para que seja divisível por 9, seria o próprio 9. Então, ficaria assim, 0 ou 9 para que o número seja divisível por 9. Gente, esse aqui foram então os exercícios lá da página 71 e 72. Os exercícios dessa outra semana, dessa semana que eu estou passando aqui para vocês, eu também vou fazer vídeos corrigindo depois, tá bom? Qualquer dúvida, já sabem. Me procurem lá no meu Instagram, que dando certo, eu sempre vou responder vocês, tá bom? Então, tchau, tchau.